Boa noite, meus caros alunos da turma de Direito Civil, Direitos Reais. Estamos aqui nessa pandemia tentando transferir para vocês algum tipo de conhecimento específico nesse período exato. Eu peço muito que vocês assistam às aulas, comentem, se inscrevam no nosso canal, porque além dessas aulas de Direito Civil, nós temos aí as aulas de Direito Penal que eu leciono em outra turma da instituição, lá a turma lá no Campus Penha. Nós estamos seguindo aí a cronologia do Código Civil para tratar dos temas relacionados à propriedade. Até então, nós estávamos vendo a propriedade de bens imóveis e agora nós vamos ver a propriedade de bens móveis. Essa mudança, essa característica, ela é muito importante ser feita porque o Código Civil e a vida cotidiana trata bem móvel e bem imóvel de uma forma muito diferente. Mas mesmo tratando de forma diferente, existe por trás da propriedade, seja da propriedade móvel, seja da propriedade imóvel, dois elementos que estão sempre presentes. O que a gente chama de corpus, que é o contato com a coisa, e o animus, que é o desejo, a vontade de ser dono. O animus e o corpus estão sempre presentes ou estão sempre ao redor dessa discussão a respeito da propriedade. Seja ela a propriedade imóvel, seja ela a propriedade móvel. Agora nós vamos ver a propriedade imóvel, naquela ideia bem primária de que bem imóvel é aquele que pode ser movimentado sem a perda da sua essência, sem a sua destruição, algo que se aprende na classificação dos bens, na parte geral do Código Civil. Eu não sei quem foi que lecionou isso a vocês, mas sempre recomendo que volte aos artigos do Código para que possam ter algum tipo de novo esclarecimento. O direito sempre exige saída e volta várias vezes para que vocês possam acumular o conteúdo e também gravar o conteúdo, né? Descobrir lá como é que é a classificação dos bens, bens móveis, imóveis, semoventes. Toda essa discussão é importante que vocês tenham consigo para que não sejam pegos de surpresa aí numa avaliação, numa prova e até mesmo para vocês. Aliás, sobre a avaliação, é sempre importante destacar que vocês não devem ficar preocupados com a avaliação ou com as notas correspondentes das avaliações. A maior parte de vocês já foi meu aluno e sabe que esse não é o grande problema da gente. Nosso grande problema é aprender. Vocês precisam fazer com que o curso superior de vocês valha a pena. E o nosso papel é colaborar para isso. Colaborar para que vocês tenham um curso proveitoso, um curso que gere para vocês algum tipo de conhecimento, especialmente que abra os olhos de vocês ao estudo de disciplinas diferentes. Então não vai cair nesse golpezinho da nota, minha nota, minha nota. O aluno que fica nisso, para mim, ele perde o tempo dele e essencialmente não ganha nada com isso. Então, se você teve algum problema com sua nota, está insatisfeito com ela, pode mandar um e-mail, dentro do possível, eu vou avaliar, vou analisar, vou ver o que pode ser feito para mudar e para até atender as suas demandas que você reputa urgentes nessas horas importantes. Eu reforço a vocês que, na minha concepção, o momento é de vocês estudarem bastante. Professor, eu tenho dúvidas, o que devo estudar, qual material eu devo consultar? Nós já discutimos isso várias vezes, mas o tempo da universidade é o tempo de ter acesso às grandes obras jurídicas, permite vocês terem acesso a grandes cursos. Eu já mencionei com vocês curso do professor Flávio Tartucci, curso do professor Silvio de Salvenosa, curso do Carlos Roberto Dias Gonçalves. Nós temos vários cursos em andamento. O curso de Direito Civil tem muito, Maria Helena Diniz, tem muitos cursos. O importante é que vocês, pelo menos um, tenham acesso frequente, diário, cotidiano. Vocês estão aqui na minha biblioteca, você pode ver que está repleto, forrado de livro, de cima a baixo, são cursos de todas quase as disciplinas. Eu tenho livro de quase toda matéria e eu sempre acrescento à minha biblioteca mais conteúdo e me forço a leitura, me forço a capacitação para que eu possa estar sempre atualizado. E vocês devem fazer a mesma coisa. Um profissional do direito que consegue algum tipo de sucesso profissional é aquele que está permanentemente estudando, se dedicando, indo atrás. Bom, dito isso, vamos ao código. Nós vamos propriamente dito, vamos abrir o código aqui, o meu código também para vocês, vamos propriamente dito ao artigo 1260. 1260 do código, que trata da aquisição da propriedade móvel. Aí ele vem, primeira seção, dá uso capião. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe a propriedade. Então, 3 anos é o prazo da uso capião de bem móvel de quem tem boa-fé.
E se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé. Então, o possuidor de má-fé adquire a propriedade da coisa móvel em 5 anos. No mais, aplica-se ao usucapião de bens móveis as regras do usucapião de bens imóveis, artigo 1243, 1244. O 1243 trata da acessão da posse, a soma da posse. Eu posso somar a posse dos meus antecedentes para fins de usucapião. Eu assumo os vícios e as virtudes que a posse tinha anteriormente. E eu assumo essa posse e somo ela para fins de usucapião. Então, isso também é uma possibilidade clássica do código. E também aí nós temos a ideia de que quem sucede na posse sucede também nas causas que suspendem e interrompem a prescrição. Dito isso, vamos avançar um pouquinho mais. O usucapião de coisa móvel é mais incomum. Confesso a vocês que já tive acesso ao processo de usucapião de veículo automotor, mas isso é muito raro, incomum de acontecer. Vamos avançar um pouquinho e começar a falar sobre outras hipóteses de aquisição da propriedade imóvel. Então, o Código Civil adotou a teoria de falar da ocupação. Quem se assenhora da coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo esta ocupação defesa por lei. Então, tudo aquilo... Aí tem uma discussão muito... É difícil de vocês entenderem, porque vocês às vezes não têm isso claro na cabeça. Uma coisa é ocupar algo sem dono. Outra coisa é você imaginar coisas perdidas. Não é a mesma coisa você pegar algo que não tem dono e pegar algo que o dono perdeu. A perda de alguma coisa é um fenômeno temporário. O que a ocupação está falando, ela está falando dos bens que não possuem donos. Ou porque nunca possuíram, e aí nós chamamos de res nullius, ou porque foram abandonadas, res derelictas. Então, res nullius, aquele objeto, aquela coisa móvel que nunca teve dono. Res derelicta, aquilo que foi abandonado. Então, é diferente daquilo que foi perdido. Não se esqueça disso. Entendeu? Então, a coisa sem dono porque ela pode ser uma coisa que nunca teve dono, ou ela pode ser uma coisa que foi abandonada pelo seu dono. Mas uma coisa que foi perdida, ela ainda pode ser encontrada pelo seu real proprietário. Professor, quando é que eu sei que alguém tem uma coisa perdida? Quando é que eu sei que alguém abandonou alguma coisa? Geralmente a pessoa que abandona dá sinais claros de abandono. E quem perde fica procurando, né? Então aquela história, lembra aquelas placas que tem assim, procura-se o cachorrinho tal, 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 tal. Essa procura é típica de quem perdeu. Não de quem abandonou, de quem pegou o cão e largou na rua para nunca mais vê-lo. Então, toma muito cuidado com isso. A ocupação pressupõe coisa sem dono, não coisa perdida. Vamos para a segunda hipótese do código, do tesouro. Tesouro é uma coisa mais complexa. Vamos ler o artigo primeiro, depois eu comento com vocês. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não se haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e aquele que o achar casualmente. 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido igualmente entre o descobridor e o efiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. Então, pessoal, toma muito cuidado com esses dispositivos. Vamos primeiro para tratar mais claramente do depósito. O tesouro, ele é uma lógica meio perversa, ele exige alguns requisitos. Eu até anotei aqui para vocês separadamente para te tratar deles. Primeira coisa, que o depósito do tesouro precisa ser fruto da ação humana.
Não existe tesouro fruto da ação natural. Então, se você escavar e encontrar ouro no estado natural no chão, isso não é tesouro. Tesouro é um baú de moedas escondido por um pirata. Então, a primeira coisa é, o depósito das coisas preciosas precisa ser feito fruto de uma ação humana. Além disso, essa coisa está oculta. Então, é um tesouro oculto. Eu não posso entrar num museu e lá pegar as moedas e falar: aqui um tesouro encontrei. Não. Esse tesouro, fruto de ação humana, precisa estar em algum local oculto. E a terceira característica é: esta coisa não se tem memória de quem seja o dono. Então, um pirata lá por volta de 1400 em fumaça escondeu em uma ilha um baú de moedas de ouro. Quem encontrar este baú terá encontrado um tesouro. E aí a propriedade varia conforme quem encontrou, conforme quem é o proprietário. Então, pessoal, se o proprietário encontrou, é tudo dele. Se ele permitiu que terceira pessoa pesquisasse se o possuidor lá residia, e essa terceira pessoa que pesquisa ou que encontrou, ele vai dividir meio a meio. Então, não tendo regra entre a pessoa que pesquisa o tesouro e o proprietário, estaremos falando de divisão igualitária. Agora, eu também posso contratar alguém e prometer para ele um pagamento específico caso ele encontre o tesouro. Na minha terra eu acho que tem um tesouro. Contratar alguém e falar: olha, te dou R$ 1 milhão se você encontrar o tesouro. Se o tesouro vale 100 milhões, problema dele. Ele recebeu 1 milhão e foi feliz. Ok, pessoal? Então, essa lógica é: o proprietário é quem é o dono do achado, tesouro. Ele é o proprietário do tesouro se ele foi ele quem encontrou, ou se ele contratou alguém para fazer, ou se alguém não autorizado encontrou em sua terra. Mas se alguém achou ocasionalmente na terra dele, por exemplo, lá está alugado e o inquilino encontrou, a divisão será feita metade a metade. E a último dispositivo que está falando no código aí, que é o dispositivo do aforamento, aí você precisa estudar a efiteuse. É um outro direito real lá na frente que nós vamos ver. O efiteuta e o no proprietário vão ter uma discussão sobre quem vai usar o quê, e aí está dizendo o seguinte só: se o terreno for aforado, vai ser dividido entre igual entre o descobridor e o efiteuta. Ou será tudo do efiteuta, se for ele mesmo o distribuidor. É como se o efiteuta se comportasse como o proprietário. Mas na frente, quando formos estudar efiteuta, vocês vão saber quem é o efiteuta, quem não é, etc. e tal. Tá certo, pessoal? Essa é o dispositivo que tem sobre o tesouro. Vamos olhar agora o 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. O que é a tradição? Meu professor de Direito Civil lá, Jorge Lauro Celedônio, há muitos anos atrás ensinou que a tradição é a transferência da coisa de mão. Então é você pegar a chave do imóvel e dar para o novo proprietário. É pegar o carro e entregar para o comprador. É pegar a maçã e dar para a pessoa no caixa. Esta seria a tradição. O que está dizendo é o seguinte: que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios antes da tradição. Então a transferência se dá com a tradição. Submete-se à tradição quanto o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à instituição à coisa, que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Aqui é uma transmissão, uma tradição anterior. Quando eu já dou ao transmitente a posse da coisa, ele já está com a coisa. Então, eu não preciso retomá-la para dar ela novamente. Ah, pessoal, eu esqueci de comentar uma coisa com vocês, que é importante de comentar. A pessoa que descobre um tesouro e, apesar de descobrir um tesouro em propriedade que não lhe pertence e não comunica o proprietário, não fala com ele e não divide com ele a propriedade encontrada, para alguns autores comete o delito de apropriação indébita. Dê uma olhada no artigo 169,
parágrafo único do Código Penal. É uma transferência, um cruzamento do direito civil com o direito penal. Já ia me esquecendo, já vou mencionar a vocês essa história. Então, ok, pessoal? Tranquilos. Vamos ao 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigura como dono. Então, a lógica é, só quem é proprietário é que pode executar a tradição, passar a coisa para outro dono. A quem não é proprietário não faz tradição, exceto se a tradição ocorreu de forma pública em leilão ou estabelecimento comercial, de tal forma que o adquirente, aquela pessoa que comprou a coisa de quem não era dono, ele está de boa fé e age como qualquer outra pessoa agiria. O leilão público, aquele evento tem que estar no leiloeiro, vendo aqui um celular por R$1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.500, vendido ao cavaleiro fulaninho ali de camisa vermelha por 1.500. Essa pessoa compra em leilão, todo mundo está participando, todo mundo acredita que o leiloeiro tem autorização para fazer essa venda, que ele é o proprietário, que ele pode fazer a tradição, ou está agindo em nome do proprietário. Depois descobre-se que esse bem pertence à terceira pessoa. Esse adquirente de boa-fé já é a pessoa que tem a coisa para si. Eu disse a vocês em aula presencial que o leilão é uma forma muito mais segura de aquisição de bens do que as formas tradicionais que estamos acostumados, até mesmo para a aquisição de bens imóveis. Ok, senhores? Vamos seguindo um pouquinho adiante. Se o adquirente estiver de boa fé e o alienante, depois de adquirir a propriedade, se o adquirente estiver de boa fé e o alienante adquirir a propriedade, adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento da transição. Ok, quem adquire de boa fé, adquire desde que ocorreu a tradição. Não se transfere a propriedade, a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Lembra essa discussão lá do Código Civil da Parte Geral? Negócio nulo e anulável. O nulo é aquele que pode ser conhecido claramente, que viola claramente as normas, que não é algo que é faculdade anulável. Nulo é algo muito grave. Então, se a transferência se decorreu por um negócio jurídico nulo, tudo acabou, tudo foi desfeito. É tudo como se as coisas não existissem. Ficou claro, pessoal, essa discussão toda? Então, essa nossa pequena aula para por aqui, porque nós temos uma limitação de conteúdo para transferir aí no YouTube, para que não fique muito pesado o arquivo e seja impossível transferir. Fora isso, também permite a vocês que vocês leiam os artigos, reflitam comigo e também possam exercer seus comentários. Peço a vocês que se inscrevam no canal, eu acompanho aí quem são as pessoas que assistiram, quanto elas assistiram, tudo isso é acompanhado por mim aqui. Então, eu consigo saber quem está frequentando as aulas de forma remota aqui mesmo. Então, vamos nos esforçar nesse período, vamos nos dedicar para que vocês tenham uma formação de excelência. Esse é o nosso objetivo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até amanhã ou depois eu vou gravar um outro vídeo adicional fora do período de aula para vocês, para deixar adicionado já na plataforma. Um grande abraço e até o próximo encontro.